Me explica mais como pode ser falso, por exemplo, que Sherlock Holmes existe, mas verdade que ele é um detetive. Como é que essas coisas se compatibilizam? Massa. Ok. Então, existem duas soluções. A mais fácil é a mais cara. Cara no sentido de que ela é ontologicamente cara. Você tem que admitir mais entidades para elas. E ela é mais simples também, né? No caso. A única crítica que essa recebe, além dessa questão que eu falei de que você cria entidades localizadas, você temporalmente cria entidades que não são localizadas temporalmente. Bem, tem outras criticazinhas, mas essa é a principal. É realmente isso. Você está criando muitas entidades. Então, tipo assim, se você não se incomoda com a realidade da existência de entidades abstratas, a realidade é essa. Sherlock Holmes, ele não é concreto. Ele só não é, ele não é real. Essa frase, Sherlock Holmes não existe. Ela, na verdade, ela está incorreta. É que a gente tem um vício linguístico de falar que as coisas não existem quando elas simplesmente não são fisicamente localizadas, né, no nosso espaço-tempo. Mas ele existiria como uma entidade abstrata. Aí ele teria, tipo, plena existência como uma entidade abstrata. Essa é a solução de Kripke. Até, porque para Kripke, como os nomes são... eles fazem a referência direta sempre, então mesmo um nome ficcional faz a referência direta sempre. Eu tenho algumas críticas a isso. Uma das quais é, por exemplo, que, bem, os personagens mudam, né? Por exemplo, Sherlock Holmes, ele foi alvo, ele foi o sujeito de muitas novelas e contos, né? Pelo próprio Conan Doyle. E ele foi mudando ao longo do tempo. Toda vez que o Conan Doyle escrevia alguma coisa, novos acontecimentos ocorriam lá dentro das histórias, né? E ele recebia novas propriedades, assim, sabe? Ele recebia em algumas novelas ele era depressivo, em outras ele estava animado. Então, ele foi ficando mais velho. O problema é que a entidade abstrata, ela tem que deter todas essas propriedades, ela tem que reter todas essas propriedades. Então, em algum momento, à medida que você vai escrevendo, ele vai ter propriedades que são contrárias entre si. Ele vai ficar contrário, sabe? Tem um momento que Sherlock Holmes se aposenta e ele vai virar apicultor, ele vai criar abelhas. Então tem um momento no qual Sherlock Holmes não é um detetive. Pronto. Tem um momento no qual não é verdade que Sherlock Holmes é um detetive, porque ele se aposentou e ele é um apicultor. Pronto. Então, se é correto que a referência direta aponta sempre para uma entidade, essa entidade vai ter a propriedade de ser um detetive e de não ser um detetive, porque em algum momento dentro dos livros ele deixou de ser um detetive. Então, como é que você explica essa... Aí sim, você vai ter que ter um outro compatibilismo que eu não sei explicar muito bem como é que vai ser. Isso sem entrar no fato de que muitas pessoas já escreveram histórias com Sherlock Holmes. Você tem fanfiction, você tem inúmeros filmes, você tem inúmeras séries, você tem publicações mesmo. Saiu alguns anos atrás, em comemoração aos 150 anos do Conan Doyle, um livro com 50 histórias de 50 escritores famosos que eram sobre o Sherlock Holmes. Então, tipo assim, como é que é? Tipo, todas essas histórias, essas milhares de histórias que já foram escritas sobre Sherlock Holmes, que não foram escritas por Conan Doyle, todas essas histórias usam o nome Sherlock Holmes. Elas fazem referência àquela entidade aquela entidade abstrata. Então significa que você está colocando você está adicionando um montão de propriedades que vão ser contrárias, entendeu? Em algumas Sherlock Holmes vai ser de outra nacionalidade, em algumas delas Sherlock Holmes, sei lá, tem cabelo longo, em algumas delas ele vai ser punk, ele vai mudando, em algumas delas Sherlock Holmes é mulher, sabe? Tipo, vai mudando.
Então todas essas coisas. Então, quando você vai, sei lá, ele pode ser um alienígena. Como é que você vai juntando tudo isso nessa mesma entidade, sabe? Uma outra solução, ainda dentro da realidade das entidades abstratas, é você simplesmente dizer que é contido, tipo, cada livro e cada conto faz referência, aquele Sherlock Holmes é referente a uma entidade abstrata nova. E aí, no caso, você multiplica muito mais o número de entidades abstratas. Eu já sou contra você ter um único Sherlock Holmes, com todas essas entidades, com todas essas propriedades contrárias, mas aí você pode dizer que toda vez que um autor novo escreve sobre Sherlock Holmes, você cria um novo Sherlock Holmes, uma nova entidade. Só que aí é tipo o Sherlock Holmes do autor X. Sherlock Holmes do Seria autor tipo James Bond, sei lá. Porque o James Bond é tipo um título que vai mudando, né? Muda o personagem, mas é só o título, né? Não é o James Bond, é o 007, né? Acho que é isso. Isso, James Bond 007. É exatamente a mesma coisa, só que como se fosse para entidade ficcional. Só que aí não seriam, tipo, 10 atores. Seriam milhares de entidades ficcionais. Porque ele já foi escrito milhares de vezes. Então, um único nome, você já teria milhares de entidades ficcionais fazendo essas referências. Do mesmo modo que, tipo, com o nome João, você tem milhares de referências. Existem milhares de pessoas que se chamam João. Então, nem por isso, né? Não necessariamente precisa ser um problema, sabe? Tipo, muita gente não se importa. Tipo assim, não importa. Porque isso garante isso garante que frases com esse nome não vão ser vazias. Elas vão ter sentido, porque existe uma entidade ao qual você está fazendo referência. E muita gente não tem o menor problema com isso. Acha isso super tranquilo. Então, Sherlock Holmes não existe no sentido de que ele não tem ele não tem uma existência no mundo concreto, ele não está localizado espaço-temporalmente, e ele existe no mundo das ideias, ele existe como entidade abstrata, mesmo que existam várias versões dele no mundo como entidade abstrata, mesmo que existam várias entidades abstratas. Isso é uma solução. Agora, uma outra solução, para quem não gosta de ficar multiplicando entidades abstratas, e eu prefiro não multiplicar Quem não quer deixar, abstratas, como eu estava falando do sua laser, ontologia, né? Engordurada, né? Sei lá. Como... Que é a dieta fit da ontologia. Eu prefiro as vistas desérticas na minha metafísica. Eu prefiro uma metafísica mais vazia, assim, mas não necessariamente, tipo, eu não sou tão Quine, não, tá? Não precisa destruir todo o edifício da metafísica, não precisa ser assim, não. Mas se você puder não multiplicar sem necessidade, né? Alá, Ockham, né? Não multiplicar sem necessidade. Então, eu acho que você fica melhor. E eu acho que você resolve alguns outros problemas. Então, assim, eu acho que você consegue resolver o problema do sentido sem você apelar para entidades ficcionais. E se você consegue resolver o problema, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que você não precisa. E também sem ser muito malabarismo, né? Porque existem algumas soluções que são realmente assim, você acaba tendo que jogar um montão de coisa para cima e tal. E uma das soluções que eu gosto é a questão do ficcionalismo, que é uma teoria que basicamente você está dizendo que é um operador a ficcionalidade, e aí você volta para os atos de fala também, que é a questão de que as coisas, o Sherlock Holmes, ele, de fato, ele não está localizado no nosso mundo real, espaço-temporal. E o que acontece é que ele só tem sentido, é verdade que ele é um detetive, porque na narrativa ficcional descrita nos livros, ele é um detetive.
E a referência é apenas aquela história que está criada ali. Então, o que acontece é que você não... Então, a ficcionalidade, ela é descritivista ao máximo, assim. Tipo, se você não gostar muito de admitir descritivismo ao máximo, e você aceitar ser um compatibilista um pouquinho mais fraco, você pode admitir a obra ficcional inteira como uma entidade abstrata e a referência está ali dentro. Mas, tipo, Sherlock Holmes é um detetive porque está dentro do mundo ficcional criado pela obra. Essa é uma das soluções. Voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e voltas para dizer isso. Que a questão é apenas o que está escrito na... Tipo assim, o que é? Por que Sherlock Holmes é um detetive? Porque da primeira página, a última página, ali dentro, faz parte da descrição de Sherlock Holmes que ele é um detetive. E também dentro das inferências lógicas que é possível fazer a partir do texto. E esse é o limite do texto. E esse é o descritivismo do ficcionalismo, assim. Que você, dentro do texto, você consegue fazer isso. Você consegue perceber desse modo como é que Sherlock Holmes é um detetive. Porque do início ao fim do livro, em nenhum momento disse que ele não era um detetive, em nenhum momento do livro disse que ele era um bombeiro. O livro deu a entender que ele era um detetive, e disse que ele era um detetive. E não existem outras inferências lógicas que podem ser feitas para dizer que ele deixou de ser um detetive. Exceto lá no fim, quando ele vira apiculturista. Mas essa é uma história do fim. Então é isso. Ok. Tem uma questão aqui do Bernardo. E aí ele perguntou, cadê? Se o Sherlock do Downey Jr., do Cumberbatch e do Cavill... Ele fez Sherlock Holmes também, meu Deus, não sabia. No Netflix é Nola. É Nola? Ah, tá, naquele da Eleven lá. É. Aí ele fez... Nossa... Não sei se ele tem cara de Sherlock Holmes bombado, né? Disseram que ele tava bem, eu não vi. Ok. Mas, enfim, seriam... Você defende que seriam 3 entidades diferentes? Ou você acredita que é uma entidade só e são, sei lá, histórias diferentes? O que tu acha? Não, aí, essa que é a questão, né? Para quem gosta de... para quem não se incomoda de adicionar entidades ficcionais, assim, entidades abstratas, né, na sua metafísica, seriam sim entidades. Você pode dizer que são, na verdade, você pode dizer que são 3 representações da mesma entidade, ou se você prefere deixar as coisas mais específicas e você não quer tentar algum tipo de compatibilismo com o fato de que, por exemplo, eles são fisicamente diferentes, né? Ou, tipo assim, você poderia dizer que eles mesmos, o modo até como eles agem é bem diferente. Aí você poderia dizer, não, mas é contraditório que eles tenham as mesmas propriedades. Então, então seriam sim, aí você poderia dizer que seriam 3 entidades diferentes. Como eu estava falando, né? Tipo, todas as milhares de histórias que já foram escritas seriam cada uma para uma entidade diferente da Sherlock Holmes. Então, sim, Bernardo. Seria como se fossem 3 entidades diferentes, ou se você não quiser ir tão longe, seriam apenas 3 representações diferentes da mesma entidade. Mas aí, se você já está admitindo entidades ficcionais, realmente você pode ir além e admitir 3 entidades mesmo, porque eles são diferentes, né? As representações são diferentes. Mas aí é a mesma coisa para qualquer peça, né? Tem um autor bem interessante, ele se chama Walter Storff, e ele fala assim, numa peça de teatro, você nunca entra quando você assiste uma peça de teatro, você nunca entra em contato com os personagens. Nunca. Você entra em contato com a representação
do personagem. A personagem é inacessível. E isso porque ele admite entidades abstratas. E é justamente por isso que ela é inacessível, porque ela não existe como um objeto localizado espaço-temporalmente. Então você nunca vai ter acesso à entidade abstrata. Entende? Você nunca vai ter acesso ao Sherlock Holmes, se ele é uma entidade abstrata. Ele não está localizado espaço-temporalmente. Então você só vê a representação dele. Essa que é a questão. Aí, acho que foi o Walton que falou que uma peça de teatro, um roteiro de cinema também, ou de série, ele é como uma receita de bolo. Que ele não é uma ficção no mesmo sentido, né? Uma peça de teatro, ele é só uma receita de bolo. Você tem que executar para que a ficção aconteça. Então, tipo, é como você tem que fazer o bolo e colocar no forno, senão ele é só uma instrução performática. Então, a não ser que alguém performe, não ocorre a ficção. Opiniões. Muitas pessoas têm. Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br/elomarinho, doando a partir de R$1 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que tá aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica.